Para cadastrar grupos é bem simples. Clique no menu Gerência, vá até o final, né, o último submenu Grupos. Por padrão, nós temos dois grupos já cadastrados. O Matriz, que ele é o principal, e isso quer dizer, ele sendo o principal, que ele quer dizer que é a minha grade de comissão que eu recebo dos meus parceiros, bancos ou promotoras, tá bom? O grupo geral, ele não é o principal, e isso quer dizer que ele é um grupo que eu pago comissão para meus parceiros. Então, corretores, funcionários, eles vão ser geridos por grupos que não são principais, tá certo? Esse grupo geral aqui, ele já está vindo vinculado o pessoal funcionário e funcionários, PDVs e corretor que tiver no momento agora, eles estão vinculados a esse grupo aqui por padrão, tá bom? Nós não vamos entrar em detalhe de como você criar um grupo, editar essas coisas. Aqui o nosso foco no momento é lhe mostrar como fazer os vínculos das tabelas, tá? Como é um tutorial voltado mais para o teste, então eu vou lhe ensinar como fazer o vínculo nesses que já estão pré-cadastrados. Caso você queira, né, você pode estar visualizando a documentação exclusiva do grupo, né, do menu Grupos, e aí lá vem mais detalhado como cadastrar, como editar e como fazer todos os procedimentos aqui, tá certo? Nós podemos aqui clicar para visualizar o matriz. Nós sempre eu oriento que você comece a criar sua grade pelo matriz, porque aqui a gente tem algumas facilidades. Então, vamos lá. Para vincular é bem fácil. Ó. Nós temos aqui esse formulário chamado adicionar tabela, né? Formulário com fundo cinza. E aqui eu vou escolhendo. Vou escolher aqui o banco. Vamos dizer que é a Bradesco Promotora. O órgão INSS. O produto ele é empréstimo consignado. Todos esses registros aqui, boa parte ele já vem pré-cadastrado. Caso tenha, por exemplo, o banco não esteja aqui na lista que você trabalha, você pode estar sem problema nenhum cadastrando esse banco lá no menu Cadastros, entrando em banco. Órgão do mesmo jeito, por padrão a gente vê INSS, SIAP, todos os comandos, Exército, Marinha e Aeronáutica e todos os governos. Caso você queira alguma prefeitura, por exemplo, você pode cadastrar lá em órgãos e tudo bem, você vai ter aqui nessa lista disponível. Produtos a mesma coisa. E aqui tabelas, lembra lá que a gente cadastrou, nós já tínhamos tabela de exemplo e cadastramos tabela nova, né? Nova tabela, no caso. Ela é do tipo novo, né? Aqui na lista ele já me dá o tipo também. Então, marco aqui, né? Escolhi minha tabela. A parcela aqui eu posso colocar um intervalo ou um fixo. Então, intervalo seria o quê? De 12 a 48 vezes. Então, essa tabela corresponderia a esse intervalo. Não, essa tabela é apenas para 72 vezes. Então, eu coloco aqui início 72, fim 72. E aí, essa comissão que eu vou informar, por exemplo, 10%, ela vai ser exclusiva para esse prazo de 72 vezes nessa tabela com essas informações aqui que eu estou colocando, tá bom? Bônus, ele é um campo referente àquela normativa do Banco Central que, caso não permite pagar mais de que 10%. Mas se você pagar alguma bonificação por fora, aí você coloca aqui. Então, por exemplo, eu pago 10 de comissão e pago 4 de bônus, por exemplo, né? Então, eu ficaria dessa forma. Não pago nada de bônus, então eu posso remover e deixar zero. Não, eu pago 14, mas eu vou colocar aqui direto. Fica a critério seu, tá bom? Então você pode colocar da forma que você achar melhor administrativamente para o seu negócio. Com comissão, eu vou botar aqui o bônus de 4%. Eu vou dizer se eu pago essa comissão no bruto ou no líquido. Num contrato novo isso é indiferente, né? Porque o bruto e o líquido vai ser o mesmo. Mas em portabilidade, em refinanciamento, compra de dívida, isso vai fazer toda a diferença. Então preste atenção nesse item aqui porque pode estar gerando erro de comissão se você não cadastrar corretamente, tá bom? Eu vou colocar aqui no líquido. Custo, isso aqui é se eu tiver algum ataque, por exemplo, né, uma taxa de abertura de crédito, ou então se eu tiver o RCO ou algo do tipo, eu vou colocar o valor aqui de custo. Coeficiente, é bem importante você colocar essa informação, porque se eu não colocar aqui,
ela não vai aparecer para mim simular no simulador lá no painel, tá bom? Então, sendo único, né, o coeficiente mensal, eu posso botar 0,03247. Então, colocaria isso se fosse um coeficiente mensal. Ah, mas tem banco que trabalha com coeficiente diário. Tudo bem. Então, se eu vou, por exemplo, a Bradesco, ela trabalha com coeficiente diário. Então, eu coloco o primeiro dia, 0,03247, ponto e vírgula, e vou adicionar o segundo dia, tá bom? 32,46. Aí eu boto de novo, ponto e vírgula, 0,032,44. Aí seria o terceiro dia. Eu vou fazer dessa forma até o último dia, tá bom? 30 ou 31, de acordo com o que seja a sua tabela aí, tá certo? Então eu vou informando, não preciso botar espaço, não preciso botar enter, né? Só coloco o coeficiente até o fim, ponto e vírgula e pronto, tá? Eu vou colocar isso como se fosse um mensal. E deferido, aqui é caso você receba nessa tabela também uma comissão deferida, nós temos uma fórmula e você pode visualizar aqui nesse roteiro. Não vou explicar para não ficar muito longo, mas caso você receba e queira visualizar como faz, dá uma olhadinha nesse roteiro aqui da fórmula de deferimento, que aí ele vai te ensinar direitinho como utilizar. Observações por exemplo, se eu tiver parcela acima de R$ 30 nessa tabela, então eu não digito se for abaixo de 30, né? Então é uma observaçãozinha que eu coloco, ele vai estar disponível lá na minha grade para o meu corretor ver. Comissão em dinheiro, né? Da forma que está aqui, essa comissão ela é percentual, então é 10% de comissão em cima do valor do contrato, aqui no caso líquido, tá bom? 4% de bônus em cima do líquido. Só que se eu marcar aqui comissão em dinheiro, então eu estou ignorando a questão do percentual e eu estou dizendo que isso aqui é dinheiro. Então eu vou ganhar R$ 10 de comissão, independentemente do valor do contrato, e vou ganhar R$ 4 de bônus, independentemente do valor do contrato. Isso geralmente acontece quando eu trabalho com cartão, então eu pago R$ 90 na liberação, na emissão ou algo do tipo assim, né? Então eu coloco aqui o valor fixo e aí em cada cartão que eu for recebendo, eu vou receber um valor fixo em dinheiro e não em porcentagem em cima daquele valor, tá certo? Aqui eu vou deixar que ele é percentual mesmo. Dessa forma eu já poderia cadastrar, eu posso clicar aqui em adicionar e adicionar aqui nesse grupo sem problema nenhum. Só que o Corresponde ele tem uma facilidade, né? Não é o caso de agora. Agora nós temos apenas dois grupos, então eu poderia muito bem cadastrar aqui e ir lá no outro grupo e fazer também esse cadastro. Mas imagina aí, se eu tivesse 8, 10 grupos e eu estou trabalhando com um novo banco, vou começar a trabalhar com o Bradesco, eu vou ter que vincular todos os grupos do Bradesco. Seria um pouco cansativo eu fazer de um por um, né? Jogar na grade principal e depois em todos os grupos eu ter que lançar a mesma tabela. Então, para facilitar, nós temos aqui, ó, adicionar a tabela nos outros grupos. Eu posso marcar e aí eu vou ter aqui um ajuste. Por exemplo, eu tenho esses campos porque como aqui é a tabela que eu recebo, esse campo aqui ele só está disponível na tabela principal. Então, como essa é a tabela que eu pago, eu tenho que fazer um ajuste para menos para que eu não pague a mesma coisa, não é certo? Então aqui eu posso escolher um valor percentual ou um valor fixo, tá? Então eu vou botar aqui um valor fixo. Então eu vou diminuir do valor aqui da minha comissão. Então eu recebo 10, eu quero pagar 8, então eu vou botar menos 2, certo? Vou ajustar em 2. Bônus, eu tenho 4, eu só vou pagar 1 de bônus. Não, vou pagar 2,5. Né? Aí vai ser de acordo com a sua necessidade. Só vou pagar 2. Então, 4 menos 2 é 2. 10 menos 2, 8. Grupo. Se eu não marcar nenhum, ele vai aplicar isso aqui em todos os grupos. Ele vai replicar em todos. Mas se eu quisesse fazer isso num grupo específico, eu poderia marcar aqui. No momento a gente tem só o geral. Marquei. Isso daqui seria aplicado o que? Vou adicionar essa tabela aqui no matriz e vou adicionar também no geral. Só que no geral eu vou diminuir 2 do bônus e vou diminuir 2 da comissão, tá certo? Aí eu quero aplicar em todos. Eu removo, deixo em branco e aí eu vou conseguir fazer o cadastro dessa tabela em todos os grupos que eu tenho.
tá bom? Então aqui é só clicar em adicionar, ele vai pedir se eu quero confirmar, certo? E eu digo que sim, eu vou adicionar. Prontinho, dou OK e está aqui a nossa tabela, ela foi cadastrada, tá bom? Com esse botão eu excluo todas as tabelas do grupo, né? Aqui eu faço um ajuste geral, então, por exemplo, é mais ou menos parecido com o que a gente fez aqui em adicionar tabela, tá? Nos outros grupos. Então, aqui imagina que eu fiz lá 10 joguei todos os meus grupos aqui. E aí eu vou copiar esse meu grupo e eu vou ajustar todas as tabelas de acordo com o que eu quero. Então, eu quero diminuir 1% de todas as tabelas. Boto aqui valor, então eu vou botar 1 e eu aperto aqui em menos. Aí ele vai me perguntar, tem certeza que você deseja ajustar a comissão em 1% todas as tabelas do grupo? Essa ação ela não pode ser revertida, tá? Então eu vou cancelar aqui, mas se eu botasse que sim, ele ia diminuir em todas as tabelas aqui e eu ia ficar com 9, tá certo? É possível editar essa comissão diretamente clicando 2 vezes aqui em cima do valor, tá bom? Então se eu tenho 10%, eu quero pagar 9, clico aqui e mando salvar. Prontinho, eu já tenho 9% aqui de comissão. Bônus e custo também é a mesma coisa, eu dou um clique duplo e aí eu tenho os valores, tá bom? Custo também é a mesma coisa. Se eu quiser editar essa mesma comissão, eu posso clicar aqui e ele vai preencher tudo, né? Então eu mando cancelar. E eu também posso excluir essa tabela. Pergunta se eu desejo excluir ou não. Cancelar. Então vamos verificar se de fato cadastrou lá no grupo, né? Se eu vier aqui em geral, ó, eu consigo visualizar. Está aqui, Bradesco Promotor, INSS, o empréstimo, na tabela novo, pago pelo líquido, 72 vezes é o prazo. Se fosse o intervalo, teria, por exemplo, 32 a 72. A comissão 8%. Lembra lá que a gente fez o ajuste de menos 2 comissão, lá era 10, ficou 8, e o bônus era 4, ficou 2, tá bom? Posso fazer o filtro, aqui ele vai fazer uma paginação de 25. A cada 25 ele vai paginar, né? Que a gente só tem uma. Posso aumentar aqui o filtro e também eu posso fazer uma busca, né? Então eu posso digitar aqui INSS, a gente só tem um INSS. Mas se fosse SIAP, né? Não tem nenhum. Então ele vai filtrar aqui para você e mostrar a busca de acordo com o que você quer. Então o básico para você estar cadastrando é isso. O que a gente recomenda é, nesse formato que está agora, só tem 2 grupos, é bem prático você estar fazendo esses cadastros, né? Eu vou vinculando aqui direitinho as comissões e tal, posso ir replicando, mas quando eu já tiver bastante grupos, né? Quando cadastrar tudo, eu posso apenas estar, por exemplo, vou cadastrar vincular um a outro aqui, BV Financeira, SIAP, empréstimo consignado, tabela de exemplo. 96 vezes. Então a comissão aqui eu vou pagar 12. Não vou pagar bônus, é sobre o líquido, não tem custo. Não vou colocar nenhum dos outros. Se eu adicionar, tá aqui, né? A gente só tem a da BV Financeira. Se eu voltar aqui no grupo geral, nós não temos o da BV Financeira. Eu teria que fazer esse vínculo aqui manualmente, tá bom? Então, teria que vir aqui, BV, vou escolher SIAP, escolher o produto, vou escolher a tabela também, informo o prazo. Você vê que fica um pouco mais maçante. Vou pagar aqui 8%, né? Pagamento no líquido e vou adicionar. Prontinho. E aí agora eu tenho também essa tabela aqui vinculada no grupo, nesse grupo aqui de tabelas, tá bom? No grupo geral. É importante você ressaltar o seguinte: beleza, eu tô com esse grupo, mas como que eu vinculo os corretores? É bem simples, ó. Tem bem aqui, por padrão a gente só tem um funcionário, tá? Então esse funcionário ele está vinculado a esse grupo geral, tá bom? Então eu posso estar cadastrando corretores, estar cadastrando funcionários
e por aqui eu faço o vínculo desses corretores e desses funcionários a esse grupo. E a partir do momento que eu vincular eles, aí esse corretor, esse funcionário vai receber comissões por essa grade de comissão, tá? Esse grupo aqui. Então eu posso fazer cópia desse grupo, então, por exemplo, eu tenho um geral, né? A gente já tem duas tabelas, em vez de eu lançar tudo de uma vez, eu posso, geralmente eu recomendo que se faça isso pelo matriz. Como eu já tenho a minha grade pronta, terminei, cadastrei todos, eu tenho aqui minha grade pronta, eu posso fazer o seguinte, eu vou aqui, faço uma cópia, né? Ele processa e me dá essa mensagem aqui, ó, grupo copiado com sucesso, clique aqui para acessar o grupo. E está aqui, né, o grupo, matriz cópia, ele me dá a data de quando foi feita essa cópia e já está as tabelas também vinculadas aqui, tá certo? Lembra lá do ajuste que eu falei? Então, aqui é onde eu vou aplicar. Por exemplo, eu vou dizer que eu quero que esse pessoal desse grupo aqui receba menos 30%, vamos botar menos, receba 60% do que eu ganho, tá bom? Então, se eu botar 60%, para ficar mais fácil de perceber, eu vou botar 50%. Então, vamos lá. 50%. Esse pessoal vai ganhar 50% do que eu ganho. Lembrando que isso aqui tem que ser feito individual, tá bom? Então, primeiro eu faço comissão, né? Que a gente tem 12 e 9. O que é que vai acontecer? Quando eu mandar aqui, ó, ele pergunta e eu vou fazer um ajuste. Prontinho. Tinha 12, ficou 6, tinha 9, ficou 4,5. A mesma coisa eu faço com o bônus. Então, 50 e eu boto menos. E eu vou fazer um ajuste. Um fato interessante é o seguinte, se ele tiver zerado, ele continua zerado, tá? Então, se ele tiver, por exemplo, 3% e eu tentar fazer um ajuste de valor botando menos 5, eu não vou deixar esse valor negativo, eu vou deixar ele zerado também, tá? Então, o sistema consegue identificar esses pequenos detalhes que a gente, às vezes, acaba esquecendo, tá? Então, ele diminuiu, ele fez esse ajuste e ficou bacaninha. Feito esses ajustes aqui, feito esses cadastros, vou mostrar para vocês como é que faz o vínculo. Então aqui, ó, o representante ele não está nesse grupo, então ele listou para mim, então eu só clico em adicionar e prontinho. Se eu clicar aqui de novo, ó, representante agora, a comissão dele é por esse grupo aqui, tá certo? Então, feito isso, todos os contratos agora para esse cliente, para esse corretor, para esse funcionário vai estar disponível por essa grade aqui, tá certo? Então é simples, qualquer dúvida é só entrar em contato aí com o nosso suporte e a partir de agora você já pode fazer o que? Posso entrar aqui, cadastrar meus corretores, tá bom? Então eu venho, cadastro todos os meus corretores, já posso cadastrar meus funcionários, né? E dá tudo certinho.